momento do jogo lá em Quito que o Fluminense parou, o Keno parou o jogo mais de uma vez até. O Keno saiu, não porque sabendo onde ele estava. Exato. Por causa da altitude. Então, assim, é um fator que o Domingues não levou em consideração. Eu só acho que tem uma questão com esta retranca, o Parque de Bus, que a LDU fez ontem. A primeira linha era de 6 marcadores ontem, 6 na primeira linha de marcação. A gente também precisa contextualizar a diferença financeira que existe entre as duas ligas. Ontem, estava conversando com vocês aqui antes de entrar, eu tenho um amigo jornalista equatoriano, então por causa disso eu acabo seguindo muito do que ele retuita, do que ele fala e etc. E ontem os caras no Equador estavam assim, gente, alguém precisa parar o Brasil. Alguém precisa parar o que está sendo feito no Brasil, porque os caras tiram Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa do banco no segundo tempo. Então a gente também precisa levar isso em consideração quando um time vem aqui, como a LDU, e se retranca inteiro. E foi isso que a LDU fez. A LDU pegou um avião para chegar no Rio de Janeiro para não jogar. Aquele que passou na praia, não? Era um bem maior. Era bem maior. Aquele, se viesse naquele, ia dar problema. Ia dar problema. A LDU pegou um avião para não jogar e para também não deixar o Fluminense jogar. Só que isso não tem nenhuma das 18 regras lá do jogo que a galera brinca, não permite isso. Faz parte do jogo. É feio? É ruim? Acho que depende de cada opinião. Mas acho que está dentro da regra do jogo quando você é muito inferior ao teu adversário. E é legítimo, logicamente, assim, o LDU fez cera ontem, mas... Com a conivência do árbitro sul-americano, que mas sempre faz isso. Mas, por exemplo, a cera da LDU foi fichinha perto da do Boca, por exemplo. Sem dúvida. Fichinha. A LDU fez ali, mas acho que ela fez dentro do que, se fosse ao contrário, um clube brasileiro... Esquece a altitude, se fosse em Campo Neutro, se o jogo fosse no Defensor Del Chaco com o Fluminense lá, ia fazer uma cerinha também. Não acho que a LDU tenha sido todo esse antijogo, não. O árbitro poderia ter sido mais enérgico? Poderia. Acho que deveria. E aí acho que no fim prevaleceu o time que é melhor. Prevaleceu o time que é melhor. A fala do Piove no pós-jogo é maravilhosa, cara. O Piove chegou, cara, o que aconteceu? Ele falou, olha, a gente foi dominado pelo adversário, o time do Fluminense foi melhor que a gente, o time do Fluminense é melhor que a gente tinha uma estratégia ali que a gente não conseguiu colocar em campo e o título foi para quem mereceu ganhar. Porra, mano, irmão, é isso aí. É isso aí, ele falou exatamente. E olha que eu repito, o Fluminense para mim não fez um bom jogo, dentro do que ele entende como futebol, dentro do conceito dele, mas serviu para ganhar e os 3 que vieram do banco mudaram muito o jogo. Eu vou ouvir o Diniz agora e eu quero levantar essa bola para vocês aí, a bola que tá na tela, que a produção jogou. O senhor já sabe a minha opinião. E eu já sei a do Ricardinho. Trabalhou comigo ontem. Porque as alterações fizeram total diferença no andamento do jogo ontem no segundo tempo. Mas até em cima disso, vamos pegar essa fala do Diniz ontem na coletiva, porque qualidade a gente sabe que esse elenco tem e tem pra caramba. Mas sempre tem um ponto que é batido ali. A média de idade. Pô, tem um Fábio com 43 anos, um Felipe Melo com 40, um Marcelo com 35. Renato Augusto. E os caras estão aí levantando troféu, amigo. Encarando decisão pesada, início de temporada. O Diniz falou sobre isso ontem na coletiva. Vamos lá. Isso é uma bobagem, isso é falta de respeito e falta de inteligência, na minha opinião. E os caras não param. Se desse tudo errado pro Fluminense daqui para frente, os caras já estavam tudo errado pelos fatos. Porque o ano passado nós ganhamos a Libertadores, o time mais velho da história da Libertadores, ou da Champions League, ou de CONCACAF, o time que ganhou a competição intercontinental com os 11 titulares, com a média de idade mais alta. E ganhado, assim, jogando melhor que todo mundo mesmo, ganhando de times tradicionais e celebrando aqui no Maracanã. Foi no Mundial, foi vice-campeão do mundo. E esses caras que entraram, para você ter uma noção, para mim o que eu enxergo? É um presente para o futebol brasileiro poder contar com Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto. Mais Cano, mais Ganso, mais Fábio, mais Felipe Melo. Desses aqui, a maioria deles jogadores de Copa do Mundo. Os caras têm uma certa idade, mas assim, o que a gente tem que tentar oferecer no Fluminense é as condições para eles terem motivação, para eles gostarem de estar aqui. Porque os caras são jogadores, o nível dos caras é outro nível. 32,1 foi a média de idade do Fluminense campeão da Libertadores, a mais alta da história de todos os campeões. 63 times diferentes foram campeões de Libertadores, não clubes, times. E de todos foi a média mais alta. Qual é o segredo para isso? É o trabalho do Diniz? É muito motivação? É muito mental? É uma gestão de minutos? É uma gestão que passa também por departamento de fisiologia, departamento médico? O que explica, Wallace? Cara, antes de eu responder a sua pergunta, que é uma pergunta absolutamente fantástica,
Que aula foi essa entrevista do Diniz ontem, cara? Eu vim hoje no carro assistindo, fala muito sobre mundo, né? Sobre a visão dele que ele tem de mundo, sobre a visão de vida, sobre a visão que ele tem de imprensa. Eu costumo ouvir muito o Diniz, até por estar começando nessa questão aqui de comentarismo esportivo. Às vezes a gente erra pegando muito forte em algumas coisas, falando algumas coisas, e eu escuto muito o Diniz para aprender também algumas coisas. Quando o Diniz fala ontem na coletiva que às vezes quando se pega muito, se acelera muito numa crítica, você ignora toda, às vezes, né, quando você se perde o respeito, você ignora toda uma trajetória de vida de um jogador que ascendeu socialmente, que tem uma história de vida sinistraça, que a gente sabe que no Brasil ela é muito mais pesada do que em outros lugares. Então foi uma aula essa coletiva do Diniz no dia de ontem. E eu pego isso como o gancho para falar, para mim, o grande mérito do trabalho do Diniz. Quando a gente vê um time com uma idade avançada, de fato, pro que a gente vê do futebol, jogando do jeito que joga, não é só sistema de jogo. Também é gestão de pessoas. É difícil, cara, fazer gestão de pessoas. É muito difícil fazer gestão de pessoas. E eu acho que o Diniz, ele consegue entender essa dosagem de minutos também, fazer com que os principais jogadores dele joguem 30 minutos, 20 minutos, às vezes joguem um jogo inteiro quando precisa. Mas a verdade é que é um cara que tem um grupo na mão. É diferente o que foi na seleção brasileira, porque lá ele não tinha esse grupo na mão. Lá era outra história, completamente diferente. Você imagina, ontem, pelas circunstâncias do jogo, pela exigência de uma proposta mais ofensiva no segundo tempo, já que a LDU não atacava, ele tirou no intervalo o capitão do time. É isso. Isso é muito representativo. Tem tudo na mão, tá tudo na mão dele. Ele pega um cara como o Thiago Santos, que saiu escorraçado no ano passado, e vem pra ele. Transformou de zagueiro. Transformou de zagueiro, jogando muito ontem. Ontem foi uma partidaça do Thiago Santos. Mas é por isso, Jorge, porque além da estratégia que ele tem em campo, que é boa, e goste ou não, ela é boa, ela funciona, ele tem uma gestão de pessoas. E o grupo absolutamente todo mundo que trabalha com diferença. ele, exceção feita ao Tietê, acho que gosta muito do Diniz. Porque o Tietê, evidentemente, ficou muito chateado. Mas o Tietê gostava até aquele dia. Gostava. Como Ele já falou isso. Como dizem por aí, nem Jesus agradou Sim, a todos, né? Ele passou, ele Faz passou parte, pelo você Santos, foi até na época da pandemia, a gente não tinha muito contato, né? Mas conversando com os jogadores, próprios jogadores da seleção, quem trabalha com ele no dia a dia gosta muito da maneira que ele trabalha nos treinamentos e nessa relação pessoal, que hoje é fundamental, né? Quando você ouve 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200, todo mundo falando a mesma coisa do cara, você fala, opa, tem alguma coisa especial nesse profissional ele aí, não é né? perfeito, né? Ele Claro que não. Ele erra, foi o que você falou. Claro, ele É. continua errando. Ele fica muito errou nervoso, no trabalho né? da seleção. Não, continua e, errando. na beira do campo do Diniz é algo que ele precisa consertar urgentemente. A beira do campo do Diniz, o que ele faz na beira do campo, com a arbitragem, assim, é algo surreal também. A gente fala muito do não é o Abel, único também, né? mas tem que falar Não também é o do Diniz. único, né? O Diniz é bem chato, Eu tá? acho que hoje, inclusive, o Abel tá um degrau acima do... O Diniz está Diniz, degraus eu também degraus acima do Abel. degraus que fala? O Abel até deu uma segurada. O Abel evoluiu nisso, Sim. na beira do campo. Mas o Diniz tá Abel, degraus acima hoje. mas o Abel faz de propósito. Eu não sei se um dia ele vai falar isso. Às vezes o Abel Mas terceiriza também. Os caras da comissão Sim, técnica fazem Não, mas por eu ele. tenho certeza que muitas vezes ele chama pra ele, pra deixar os caras em campo. O Diniz não. O Diniz é aquilo mesmo. É a essência, né? Eu acho que um dia o Abel vai falar sobre isso, mas eu acho que ele faz de propósito. Esse tema que o Diniz voltou a falar, o Diniz falou muito sobre isso. Depois do título da Libertadores, falou muito sobre isso. Na véspera da final do Mundial, que aquele imbecil lá do jornal da Inglaterra lá falou uma merda do tamanho enfim, tamanho de Wembley, e ele falou muito sobre isso e falou ontem, que é a questão da idade. Gente, hoje a idade, ela é acessória. Ela é acessória. Porque a gente tem jogador muito experiente, com 35 para lá, rendendo, e às vezes você tem jogador com 23, 24 que não tá rendendo, que não rende fisicamente. Isso não tem nada a ver hoje, é uma coisa acessória. A questão é buscar o equilíbrio. O Fluminense tem jovens ali que compensam muita coisa. André, Martinelli, Arias e né, Alexander quando entra. John Kennedy. E por aí vai, John Kennedy. Então, assim, esse é um ponto. E a outra, que eu acho que está muito na cabeça do Diniz, que é, eu tenho veteranos. Né? São veteranos. Parece como se fosse no videogame, eu vou usar os veteranos na intensidade máxima o quanto der. Dá pra jogar 20, o cara vai jogar 20. Que é igual, exatamente, que é igual ao videogame. Às vezes você tá jogando videogame, aí você tem a barrinha da estamina, ou da energia, ou do turbo. Aí você fala, beleza, eu vou usar tudo e depois eu troco. É uma escolha. Então, assim, você, nesse princípio, partindo desse princípio de usar o máximo que o cara tem no tempo que der,
Perfeito? Ah, ele vai usar o máximo por 20 minutos. Tá bom, usa 20 minutos. E depois eu troco. Cara, você ter... O Marcelo ontem estava no banco por uma circunstância, né? O Marcelo é titular do time. Isso. Mas você ter Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto, você fala, pô, mas todo mundo aí tem 30 e tal. Por que você não põe o Kennedy aí também? O Kennedy? É. Não, porque o Kennedy é novo. Mas é reserva. Não, tudo bem, mas é que o Kennedy é novo. Ah, você tá falando eu tô falando mais de experiente. veterano. Ok, muito obrigado. Então, assim, você pega esses 3 com 30 e tal. O Douglas Costa até tem menos de 35, mas Questão de lesão aí. por né? questão de lesão também é um cara... Cara, aí você fala assim, ó, irmão, não tem amanhã. Você tem 25 minutos, você vai jogar 25 minutos. Tudo que tu pode. Talvez 1 hora. Se fosse 1-0, ia ter mais 30. Você vai jogar 25. Dá tudo. É isso. Dá tudo que você tem. Não poupa nada. Você só vai jogar 25. Aí tu tira do banco Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo. Porra, isso desequilibra um jogo. Porque se você disser, os caras têm 35, ter 35 anos ao longo de 90 minutos, você pode ter que dosar e talvez você possa prejudicar o time. Ah, com 35 para jogar 25 minutos. Numa final? Numa final, para jogar 25, você ter 35 ou 40, meu irmão, a mesma coisa. Mas eu posso É a tirar mesma dessa coisa. conta Então aí tu só o chega lá Fábio? e fala assim, pode tirar, Né? eu tô entendendo. Pode Mas chega tirar e o fala Fábio assim, dessa conta. ô Marcelo, Renato e Douglas, não tem amanhã, acaba agora, aqui, irmão. vocês têm 25 minutos, entra e dá tudo. E com que os caras jogam, pô, E que você- treinador não quer, irmão? Então- Que treinador não quer? Então O Terence tem quantos anos? Quem? Acho que o Terence é um pouco mais novo. O Terence acho que tem 29, deixa eu Não ver chegou a aqui. 30, porque é outro jogador, pelo menos experiente, rodado, né? Que que tá é uma opção. disponível, E é uma tem que tá opção de banco disponível. também, a Tem gente não pode 29, esquecer 29, dele. 29. 29. É. Então, podemos dizer que é o melhor banco de reservas do futebol brasileiro Ah, hoje? eu não sei se é o Eu melhor. acho que Eu briga não sei com se o é Flamengo. melhor. E Porque só, tá? a Porque o gente Palmeiras também- não tem esse banco, não. Palmeiras, São Por Paulo... exemplo, Não, quando a não, gente, não, a não, gente, não. Porque a ontem gente esse fez banco aqui... tá poluído pelo Marcelo. Pelo Marcelo. A gente também que precisa é levar titular isso em do time, consideração, né? que é titular do o time. reserva do Marcelo É o é o Diogo Diogo Barbosa, Barbosa. que tem ido bem no Fluminense, inclusive, tem ido Ontem bem. ele fez um jogo honesto. Fez um jogo bem, mas não é do nível do Marcelo. Mas assim, logicamente. então eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem tem o luxo de ter o Renato Augusto no banco das outras equipes? Não. O Flamengo tem? O Flamengo tem um Bruno Henrique que pode entrar, fazer o diferença? Flamengo O tem. Tem banco um do Gabigol Flamengo, que pode considerando entrar? que o Léo Ortiz vai chegar É, reserva, então, eu acho que é Flamengo hoje e o Fluminense. Flamengo tem Léo Ortiz no banco, tem Bruno. o Vinha ou Ayrton Lucas Sim. no banco, Sim. Bruno Henrique, O Gerson. Gabigol, Gerson. o Gerson pode ser reserva. É pau a pau aí, então, tá? tipo assim, Pau a pau. o banco Mas, do ó, Flamengo... o por exemplo, banco do Palmeiras está longe de ser um banco Tá longe. espetacular. Banco do São Paulo tem Ferreirinha, melhorou muito em tem relação ao ano Galopo, passado, tem melhorou Nicão, muito em relação ao ano Tem passado. James Vitor Lopes Rodrigues, tem, né? Que tem, daí, né? Em tese tem o Moreira, né, com o Rafinha titular para lateral direita. Mas assim, de peso, o Fluminense é mais pesadão. Por exemplo, até a gente fez recentemente uma estafeta aqui no De Placa, que era os melhores elencos. E aí, como são as estafetas, né? Tem um montão embaixo, um pouquinho mais em cima, a segunda tem Prateleira, 3. né? Prateleira. Prateleira. Eu falei o quê? Estafeta. Mas estafeta de prateleira. Boa. Tem 3 ali e um assim. O Fluminense ficou na dúvida. Ali eu me lembro que no programa o Fluminense ficou o primeiro da terceira prateleira. Você lembra que eram os primeiros? Era Flamengo, Galo, São Paulo, talvez? São Paulo e Inter. Acho que o São Paulo, né? São Paulo O e Inter também tem um. Então, tem ficaram um assim. Mas eu elenco fiquei pesado. muito na Elenco dúvida legal. de botar o Fluminense na segunda prateleira. Porque hoje o elenco é bom. É bom. É muito bom. Muito Melhor do que É o ano muito passado. bom. Melhor do que o do ano com uma passado. distância. Então, assim, apesar de ter perdido o Nino, né? Mas o Thiago Santos tá jogando muito bem, não na mesma característica. Então, assim, cara, você Acho que a zaga reserva é um ponto aí ainda... É Marlon e Antônio Carlos. Antônio Carlos. Carlos. Que tava Marlon e no- Antônio Carlos. É, foi contratado. Então, essa assim, temporada. cara, você tem 3 caras desse pra falar. E o que é ter um banco Entra bom? e dá o gás máximo. Os caras cara vão que jogar muda O o que muito. que jogo, eu acho? É não só o cara que muda o jogo, eu acho que isso também é óbvio, né? Mas o cara que incomoda o titular também. Ontem, por exemplo, o Douglas Costa fez um jogo tão bom ontem e vem jogando bem nesse iniciozinho dele de Fluminense, que eu já vi muita gente falar, opa, será que não vale tirar o Arias da direita, botar na esquerda e botar o Douglas Costa no lugar do Keno, pro Keno, pra virar um ataque Douglas Costa, Arias e Cano, mas o Arias pro lado mas esquerdo? peraí, você quer o Douglas Costa na direita? Na direita. Não. Tem que ser lá na esquerda, irmão. Não, mas jogou várias vezes de Jogou, direita na mas vida. não ontem, tem, não inclusive, tem E pé ontem jogou direito. direita, Ele jogou tem. muito. Mas não tem pé, Entrou jogou na no pé direito, mas direita sempre pra esquerda. Sim, Ele não consegue mas- no fundo. Mas Ele não beleza, vai no fundo. É o estilo de jogo. Eu acho que ter um banco bom passa muito
por isso também, tu incomodar o E aí, jogador se titular. fizer isso, olha, você vai ter no banco um Keno que é muito bom Exatamente, jogador. esse é o ponto. Continua com o banco forte. Continua com um banco muito forte. E aí, mas também isso é possível porque você tem um jogador chamado John Arias que joga a bola demais. Aliás,